os honrosos benefícios de chegar-se a Cristo. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, o mesmo versículo 4 de ontem, ou embora vamos considerar o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a Escritura: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ontem tivemos a oportunidade de ver o notável privilégio de contemplar ao Cristo ressurreto. Lembrando que o tema principal nosso, não o tema da conferência, mas da minha parte, é a eficácia do senhorio de Cristo Jesus, Cristo ressurreto. Com isso, lembrando também que, quando se fala de eficácia, quer dizer, no meu entendimento, que aquilo que Deus se propõe fazer será feito. Por exemplo, ouvimos há pouco que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns, aliás, muitos, vão confessá-lo no tempo e no espaço, ou seja, agora. Mas outros que não quiserem, que não fizeram isso, que o rejeitaram, vão confessar que ele é Senhor. Eu tenho uma dúvida, só uma pequena dúvida, que isso não vai acontecer sem a sua vontade, não, a vontade de cada um. Não! Tem que ser da vontade, porque senão não será um reconhecimento. É um reconhecimento tardio, sim, mas vamos reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senão não tem sentido de não ser da vontade. Eu tenho que ver, reconhecer que Ele é Senhor e tenho que dizer: Tu és Senhor. Que seja feito agora, porque depois será feito por aqueles que não o reconheceram. Vocês entenderam o que eu disse? Pois bem, isso quer dizer que o senhorio dele é eficaz. Daí que nessa última mensagem, o que queremos mostrar é que a eficácia do senhorio do Senhor fará com que benefícios, honrosos benefícios, sejam dados àqueles que se curvaram diante dele, aqueles que creram nele, aqueles que viveram para a glória dele. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, eu vou trazer para vocês 3 aspectos relacionados com esses benefícios. 3. Primeiro, a graciosa condição dos que se chegam a Cristo. Segundo, o honroso serviço dos que se chegam a Cristo. E, por último, a graciosa dependência dos que se chegam a Cristo. Em primeiro lugar, vejamos a graciosa condição dos que se chegam a Cristo. O que é? Não sai. Aí eu acho que eu vou lá, eu passo ponto e volta aqui. Isso me fez assim, soltar. Vocês conhecem aquele foguete, aquelas flechas, aquele foguete? Lá na minha região, o sujeito
às vezes é assim, ele solta o foguete e ele mesmo corre para pegar a flecha e o foguete levou. E acho que eu vou fazer isso aí. Olha, está vendo? Você não quer ir para lá, não? Vai lá, por favor. Aí você assume ali, por gentileza. Pronto. Esse é o primeiro ponto. A graciosa condição dos que se chegam a Cristo. Vejam, irmãos, que o texto diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. O quê? Para seres sacerdócio real. Sacerdócio santo. Segure aí, por favor. O que é condição? A pregação, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu já velho, a única coisa que eu aprendi é isso. Pregação não é inventar nada. A pregação tem como propósito explicar o que a Bíblia diz. Só isso. Passando disso, não é pregação bíblica. Vocês lembram quando o Espírito do Senhor mandou que Filipe fosse ao deserto, porque tinha um homem que estava lendo a Escritura. E então ele disse, Filipe chegou para o eunuco e disse: isso tudo correndo. Entendes o que lês? A resposta dele é interessante. Como entender se não há quem me explique? Então, Filipe, começando daquela parte da Escritura, apresentou a ele Cristo. A Escritura era Isaías. Isaías dizia: foi levado como ovelha para o matadouro. E então, o que ele fez? Conduziu, ele explicou a ele o que a Escritura diz acerca dele, porque uma perguntou: de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro? E então ele diz: ele fala de outro. É desse Cristo que nós estamos falando nesses dias aí. Pregação é isso. Então eu quero começar explicando isso rapidamente. A graciosa, porque é algo dado, condição, daquilo que você chama de estado, algo que é permanente. Ou seja, qual é a condição do nosso querido irmão? Diga aqui um rápido, para eu não te esquecer. Daniel Robson. Você está assim, fala rápido. Daniel Robson. Ele é filho de... Então, a condição dele nesse mundo é ser filho do pai dele. Isso é permanente. O pai dele morre, mas ele continua sendo filho. Ou então ele morre e o pai dele diz: olha, meu filho morreu. Não perde isso. Assim também o casamento. Quando um homem e uma mulher se casam, segundo a Escritura, casa-se e não é para deixar depois, não. O que Deus ajudou, que não separa o homem. A condição dos dois é de casados. Esse é o status. Vocês ouviram? Sim. Olha, eu estou aqui vendo a minha mensagem, só para falar de condição. Então, qual é a condição dos que se chegam a Cristo? Quanto a isso, eu quero trazer para vocês 3 aspectos que esse texto nos mostra acerca da condição dos que se chegam a Cristo, dos que contemplam a Cristo. Primeira coisa, os crentes são semelhantes a Cristo. O que está escrito aí? Dá mais um cliquezinho, porque aí vai subir o primeiro ponto lá. Tem que fazer isso aqui. Dá mais um clique, por favor. Isso. A culpa não é dele, não. É minha que não sei fazer as coisas direito, tá? Mas a condição, a graciosa condição dos que se acham aqui. Primeira coisa, eles são semelhantes a Cristo. Quando os crentes se aproximam do Senhor bondoso, algo extraordinário acontece. Na verdade, a figura que
o apóstolo Pedro utilizou aqui para identificar o Senhor, essa figura, que chama de pedra viva, se aplica aos crentes, dando a entender que em algum sentido eles passaram a ser como ele, que é a pedra viva. Daí Pedro chamá-los de pedras vivas, como Almeida Revista Corrigida diz. Ou seja, sendo o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra viva, ou a pedra que vive, é Ele quem vivifica os eleitos de tal maneira que se tornam como pedras que vivem. Irmãos, isso é algo maravilhoso, porque quando alguém se converte ao Senhor, passa a ser trabalhado pela graça, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso é que o apóstolo Paulo, falando aos romanos, lhes diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho primogênito. Nós estamos sendo trabalhados a sermos conformes nosso Senhor Jesus Cristo, semelhantes a Ele. Então, o que o apóstolo está afirmando é que os cristãos, como diz Kistemark, na forma de pedras, são os blocos usados na construção da casa de Deus. Assim, essa expressão nos leva ao que foi dito. Ela enfatiza tanto a união dos cristãos com Cristo, como a semelhança a Ele, a pedra que vive. Dessa maneira, irmãos, os crentes estão ligados a Cristo Jesus, a pedra do lar, e são, portanto, as pedras vivas do edifício de Deus. Isso é pouca coisa? Vou perguntar de novo. Isso é pouca coisa? Não. Eu vou perguntar de novo. Responda. Já perguntei 2 vezes e não vou responder a terceira. Isso é coisa pouca? Não é não. Na verdade, irmãos, e aqui mais uma palavra para os pregadores, os pastores pregadores. Sempre que oportunidade eu tenho, eu falo para os irmãos pregadores. Quando você for pregar, não se preocupe com os homens. Porque quem prega tem um privilégio sem par. Se você vai ao médico, você fica frente a ele, ele faz o exame, prescreve um medicamento para você, que ele não precisa tomar. Mas quando se está pregando, aquilo que é dado ao povo que está ouvindo, é a mesma coisa que o pregador precisa. Então, o que acontece? Quando você vai pregar, esteja quem estiver no auditório, precisa da sua palavra, precisa ouvir o que você está pregando. Então, não tem que ter Deus ou não. Tudo bem, pregadores? Agora diminui demais. Isso é para encorajar. O fulano. Aliás, deixa eu contar outra coisa aqui para vocês. Ontem o pastor reverendo Roberto contou milhões de histórias. Vou contar só 100 temas. O reverendo Roberto brasileiro conhece o querido irmão reverendo Elias Medeiros. Mora nos Estados Unidos. Inclusive, se pudesse, ele viria pregar aqui. Seria muito. Vocês iam pular de fogo. Ele é fogo, ele. E ele casou com a filha de um pastor holandês chamado Francisco Leonardo.
O nome é impronunciável, mas para o brasileiro é Francisco Leonardo. Acho que o pastor Reverendo conversava com essa história. E ele foi a trabalhar, era recém-formado, na Transamazônica. O sogro dele foi visitá-los. Então ele estava expondo o romano para os irmãos lá no interior. Aí ele pensou, Papa, vem aí, eu vou fazer um sermão bem legal para ele. E preparou um sermão. E então pregou em Romanos. Quando terminou, aí ele chegou para o Papa. O que o senhor achou do meu sermão? O pastor Francisco Leonardo disse, meu filho, as ovelhas ficavam olhando assim para as girafas, comendo o que você dava. Elas não aproveitaram nada, porque só as girafas entenderam. Só as girafas comeram. Às vezes é isso. Se prega, não explica a palavra e só as girafas comem. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, como benefícios, dentro desse ponto, da condição, uma vez feito filho de Deus, essa é a condição. Somos semelhantes a quem? A Cristo. Por todo o tempo, mas é isso. A segunda coisa, os crentes são parte viva do edifício divino. Olha aí, poxa, parabéns, não sei nem quem está lá. Não sabe o nome dele, não? Diga o nome da pessoa que eu quero honrar, o irmão que fica escondido de um lado, eu quero honrar o irmão. Quem está lá na cabine, escondido? Gente, esse tempo aqui é outro. Hernani, é? Lindo. Muito obrigado, Lino. Aprende rapidinho. Sois o quê? Edificados. O que, irmãos? Casa espiritual. Parece que o apóstolo Pedro, ao dizer sois edificados, casa espiritual, tinha em mente o templo do Antigo Testamento como casa ou residência de Deus, que apontava, na verdade, para uma realidade futura, superior. É porque a gente não tem tempo, mas no Antigo Testamento era assim. Tudo era questão de visibilidade, tudo era visual. E tudo tinha sentido. As roupas do sacerdote, os animais eram abatidos, tudo era feito de modo visível, mas era, na verdade, figuras, coisas que apontavam para o final. Por exemplo, os cordeiros, sacrifícios eram feitos, mas aqueles cordeiros, tantos cordeiros eram feitos para mostrar que apenas um que haveria de ver seria o sacrifício dos sacrifícios. Por isso, João, cheio de alegria, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, naquela época, no Antigo Testamento, o que tínhamos era uma ideia, uma projeção do que seria realizado no futuro. Os crentes que já eram a Cristo, eles seriam casa espiritual, edifício de Deus. Que coisa! Por isso Pedro diz, melhor dizendo, Paulo fala em Efésios, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Os crentes, portanto, a chegada ao Senhor são bondosos. O Senhor bondoso esses crentes são casa de Deus. Como Paulo diz, escreve-te, estou esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique em como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Também é chamado de edifício de Deus sois vós, diz Paulo aos Coríntios, santuário de Deus. Paulo
diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá. Os crentes têm essa condição. Juntos, eles são o santuário de Deus. Somos, portanto, templo do Deus vivo, como Pedro está aqui dizendo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. É pouca coisa? Não. Qual a aplicação imediata disso? Quando nos reunimos num lugar de culto como esse, o que realmente importa não são as paredes, não são as coisas palpáveis, materiais, senão que juntos em Cristo somos o templo, somos o santuário de Deus vivo, somos a habitação dele. Além disso, cada crente individualmente, juntamente com os demais crentes, são membros do corpo de Cristo. Logo, irmãos, devemos nos consagrar tão somente ao Senhor, vivendo em pureza, a fim de glorificarmos, como ele diz na primeira carta de 1 Coríntios, capítulo 6, não vou ler por causa do tempo, versículo de 15 a 20, para quem está anotando. Além disso, Deus está trabalhando diuturnamente na construção de sua casa espiritual. Porque é isso que ele faz, chama os seus eleitos e vai introduzindo eles nesse templo, nesse edifício santo. Assim, podemos tomar o comparativo que o escritor da carta aos Hebreus fez e registrado segundo Moisés, uma relação que Moisés fez, uma comparação, e aplicá-lo a nós. Diz Hebreus 3,6: Cristo, porém, como filho em sua casa, agora somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Meus irmãos, finalmente, nesse ponto, nós temos que dizer: os crentes são sacerdotes. E quem? Sacerdotes. Para seres sacerdotes santos. Primeiro, são semelhantes a Cristo, são casa espiritual e agora sacerdotes. Aqui temos, portanto, o propósito de termos sido transformados em pedras que vivem. Ou seja, passamos a ser sacerdócio santo. E de novo, irmãos, precisamos lembrar disso. Eu quero falar uma coisa que eu sei que é cultural, mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Não quero nem saber se alguém não vai gostar. Eu já estou velho mesmo, se não gostar, eu vou embora. Mas eu quero dizer algo para você. Aqui, isso é gentileza. Eu me lembro do sínodo. Na reunião do sínodo, eu fiquei sabendo que os irmãos que estavam lá não comeriam sem antes os pastores, os convidados chegarem. Eu me senti mal. É cultural, mas eu quero dizer. Por quê? Qual é a minha experiência? É cultural, é também diferente. O maior seja o que sirva a quantos? Todos. Ele é testemunho. Quando tem coisas na igreja, eu sou, se não o último, um dos últimos a ser servido. Agradeço a gentileza de vocês, mas os pastores não devem ser colocados em altar coisa nenhuma. Todos os crentes têm o mesmo status. Todos os crentes foram feitos reino e sacerdote. Reino e sacerdote.
Na verdade, deveríamos ser assim, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O que é que os crentes são, irmãos? Sacerdotes do Altíssimo. Nada de dizer, pastor, ore por mim, porque sua oração é mais poderosa que a minha. Coisa nenhuma. O véu foi rasgado de cima para baixo. E quando isso aconteceu, o acesso a Deus, por intermédio de nosso Jesus, como vamos ver, foi aberto para todos, homens e mulheres, porque todos são sacerdotes do Altíssimo. Você vê que eu vou apanhar? Eu vou apanhar. Mas isso é Bíblia. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, realizada essa maravilhosa obra, todos os homens e mulheres que se unem a Cristo são feitos sacerdotes, ou seja, esses crentes podem em Cristo, nosso sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos e podem realizar serviços espirituais para Deus. Assim, meus irmãos, todos os genuínos crentes, e cada um deles é um sacerdote no sentido de ter acesso igual, imediato a Deus e de servi-lo pessoalmente. Vocês entenderam? Quando alguém chega para mim, às vezes chega para mim assim, pastor, olha por mim, eu que preciso dessa oração. Deus, pastor, sabe, eu preciso desesperar na vida da oração da igreja. E graças ao Senhor, porque a Bíblia diz assim. Vocês querem ver? Eu vou dar um texto aqui para vocês verem como isso é. No livro de Atos, no capítulo 4, Pedro e João foram presos. E eles queriam que eles negassem a pregação de Cristo. Então, quando eles foram soltos, diz lá o texto que eles procuraram os irmãos. E eles contaram tudo quanto disseram os sacerdotes, as autoridades. E diz assim, então eles unânimes levantaram a voz a Deus, a igreja, unânime. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, e que por boca de Davi disseste, o texto de Atos capítulo 2, e oraram a ele. Sabe quem orou? A igreja, junto com os apóstolos. Vou dar mais uma ideia para você. Efésios capítulo 6 nos mostra Paulo dizendo assim, irmãos, orem também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que eu fale o mistério de Deus, para que eu seja ousado no falar. Nós, pastores, precisamos das orações de cada um dos irmãos, porque todos somos graciosamente sacerdotes do Altíssimo. Agora vocês vão dizer, aleluia, vocês deviam dizer isso, vocês deviam pular aqui agora, porque isso é bênção demais. Vocês estão gelados? Quem disse a vocês que reformado vai ficar engessado? Em segundo lugar, vejamos o honroso serviço dos que se chegam a Cristo. Ele diz o texto, ao propósito, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Lembra de novo, por favor, qual é o propósito? A fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Irmãos, é
mulheres pecadores como nós. Ter esse honroso benefício de agradar a Deus. Servir e agradar o Santo. De novo, nós vamos ao Antigo Testamento, irmãos, quando os sacerdotes apresentavam sacrifícios materiais prescritos. Ali nenhum deles podia entrar no santuário sem sangue, sem outras coisas mais. No entanto, quando nosso Senhor Jesus adentrou o Santo dos Santos por nós, não há mais outros sacrifícios materiais a serem oferecidos. Agora, porém, há os sacrifícios espirituais agradados a Deus. Quais são esses sacrifícios? Tais sacrifícios estão presentes no culto, nas doações. Quanto a isso, olha o que Paulo diz. Escrevendo aos Filipenses, depois de ter recebido a assistência daqueles irmãos que estavam presos, e Epafrodito foi emissário da igreja, e diz Paulo assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos e irmãs, esse é um dos sacrifícios que se pode agradar a Deus. Toda doação, seja oferta, seja dízimos, feitos em nome do Senhor Jesus, são como aroma. Aqui tem exala um perfume, um aroma que satisfaz a Deus. Que coisa! E eu agora quero aproveitar a oportunidade para dizer aos irmãos o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas sabe o que a gente faz na prática? Mais bem-aventurado é receber do que dar. Na prática é isso que a gente faz. Eu prefiro ouvir o que o Senhor diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Outro elemento que faz parte desse sacrifício, o louvor e gratidão. Estiveram aqui esses jovens. Você ouviu o que eu disse? Vocês ouviram o que eu disse para eles? Eu disse: vão e voltem. Onde estão eles? Não quero nem saber. Olha, de novo eu digo: pode me apedrejar, não tem problema não. Mas onde estão eles? Eu quero dizer, não sei se onde é aqui. Meus irmãos, prestem atenção. Na igreja que eu dirijo, olha, quem toca, quem canta, tem que fazer parte do culto. Eu não convidaria ninguém que vem aqui só para dar show da sua parte. Não estou dizendo que ele deve dar show, mas onde estão eles? E eu disse: vão e voltem. O outro achou que esse volta e para Manaus. Aí eu não achou nenhuma. Voltem para ouvir o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Por isso está escrito: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Por isso é-nos dito: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que Ele nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e dos seus atos com hino de louvor, rendei graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100. Irmão, por favor, eu tenho que aproveitar um pouquinho. Ele até o pastor não sabe sair, não sei que hora eu tenho, não. Ainda bem. Não, eu vou avançar, não sei, eu estou aqui no horário. 15 minutos ontem aqui na pregação da pregação. Eu estou reclamando mesmo. Mas não é o senhor reclamando que está tudo registrado. E está bonito. Orem por nós. Porque queremos voltar consigo e com a fé. Amém. Com a graça do Senhor. Amém. Sacrifício nas orações. Irmãos, eu preciso estar conscientizado disso. Nós precisamos. Quando oramos, e oramos no Espírito, nossas orações são como incenso de aroma suave. Eu gosto de ver uma criança que se aproxima do seu papai, da sua mamãe, e diz a eles que ele já sabe: pai, o senhor pode me dar isso e isso? Eu aprecio, não sei como é aqui no seu país, lá no nosso país tem o dia das mães, o dia dos pais, aqui também tem. Ainda bem. Opa. Aí alguém diz assim: olha, isso é um dia criado pelos homens. E aí no dia das mães, lá é assim, aqui eu sei que é diferente, mas lá os filhos como presentes: mamãe querida do meu coração, você é a rainha do meu lar, você é isso aqui, mas durante o ano todo é uma peste. Mas preste atenção, uma criança, o pai, no dia das mães, compra um presente e diz: você vai dar esse presente para sua mamãe, é o seu presente para sua mamãe. E então chega o momento, a criança vem e diz: mamãe, esse é um presente para a senhora é muito amada. Como é que ela recebe isso? Ela sabe que ele não estava, é criança. Ela sabe que não foi ele que comprou. Ela sabe que foi o pai que comprou, mas ela recebe com alegria. É assim que o Senhor recebe as nossas orações. Amém. Preste atenção. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Eu li Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Que todo tipo de sacrifício temos aqui. Pastor Bussac, não ouça nada de negativo aí para o senhor. Eles todos são testemunhos. Pode me mostrar. Aqui está o microfone, sou eu. Pode vir me tirar daqui, a força, pode vir. Pastor Roberto, você está lembrado, tá? Eu estou certo ou errado? Pronto. O presidente do Supremo Conselho da ITV disse que eu estou certo. Mas por enquanto, mas eu estou aqui registrando aqui. Tá bom. Ainda tem um elemento que eu quero chamar a atenção, porque ele é muito mais abrangente.
são sacrifícios presentes no padrão de vida de cada um. Olha que Paulo, isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, irmãos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. É quase o apóstolo se ajoelhando para falar com os irmãos: irmãos, rogo-vos. É uma petição humilde de quem sabe a importância do que ele vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vil, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não adianta eu falar em língua se a pessoa não entender. Paulo disse que adianta eu falar 10.000 línguas que você não entende. Eu prefiro falar poucas palavras, mas que vocês entendam o que eu estou dizendo. Irmãos, a conduta é o sacrifício dos sacrifícios que agradam ao Senhor. O marido amando a sua esposa, a esposa amando o seu marido, os filhos amando seus pais, os pais amando seus filhos, o respeito no trabalho. Eu não sei se aqui tem esse negócio de trabalhar batendo ponto, tem ponto, negócio de registro. Tá? Eu vou falar com temor. Desde os 15 anos eu trabalho. E eu dizia o seguinte: não é a partir de 15 anos, mas já mais adulto, eu dizia assim: aquele que me contratar vai lucrar. E é isso mesmo. Graças ao Senhor. Irmão, se o ponto é batido 7, não chega a 7 horas, não. Porque se você chegar a 7 horas, você vai começar a trabalhar depois das 7. Irmãos, se é para ser 18, se você sair 18, você trabalhou até antes da 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vocês, irmãos que têm senhores crentes, trabalhem muito mais, porque eles são crentes e amados. Agora eu vou usar a linguagem do pastor Marcos aqui. Agora digo eu, mesmo que sejam crentes, trabalhem, façam o melhor possível, deem o máximo do seu tempo. Sabe o que diz Tito no capítulo 2? Nós estaremos ornando a doutrina de Deus. Isso é agradável a Deus. Por último, terceiro lugar, a graciosa dependência dos que se chegam a Deus. Tudo isso só faz sentido se for por meio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Se nós vivemos, estamos juntos, unidos a Ele, nós vivemos nele. Tudo é no Senhor. Quer falando, quer pensando, quer falando, quer agindo, tudo deve ser no Senhor. O Senhor Deus não recebe nada, absolutamente nada de nós, se estivermos afastados do Senhor Jesus. Tudo, absolutamente tudo. Essa dependência pode ser ilustrada com o que ocorre na construção de um edifício, irmãos. Disse ele: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei daquele semelhante. A semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente,
Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Ele é a rocha, ele é o nosso fundamento do qual tudo depende. Então, ações de graças, louvores e tudo que fizermos devem ser realizados por meio dele. Por isso é que ele disse, o apóstolo Paulo, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, serem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E nossa dependência dele é desde agora e para sempre. Por que para sempre? Terminou a obra. Ele chegou ao céu. E por que dependemos dele para sempre? Eu respondi de duas maneiras. Uma com o pensamento do pastor Conde e outra com o pensamento próprio. Nós ouvimos aqui dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele era e nunca deixou de ser o que ele era. Ele se tornou o que ele nunca foi. Mas quando ele se tornou o que nunca foi, ele nunca mais deixará de ser o que se tornou. Por isso é que Deus se agrada quando nós oramos pelas autoridades, oramos por todos os homens, para que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus irmãos e irmãs, toda a eternidade será vivida por Cristo Jesus, homem, em adoração a Deus, e nós nele adorando a Deus. Porque seremos sempre membros do seu corpo. Outro pensamento. Agora, irmãos, que o Senhor fale conosco. Fale conosco. Sabe quando vai terminar essa festa? As bodas do Cordeiro. Sabe quando? Nunca. Nunca.